gente, nós somos estudantes da Universidade de Brumbi e nós estamos apresentando o podcast Pode Analisar, alunos também ensinam. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a meningite. Existem diversos tipos de meningite, né, Vini? E eles são definidos de acordo com o agente causador. Explica um pouco pra gente. As meningites podem ser diferenciadas entre a parasitária, a bacteriana, a viral e a fúngica. A viral seria. A bacteriana seria o foco dessa apresentação do podcast. Quais são os sintomas? Não, tô confusa. Duas juntas. Mesmo o foco aqui sendo bacteriana, existem agentes causadores, diferentes bactérias que podem causar meningite bacteriana. A Brenda trouxe aqui algumas imagens pra gente para mostrar esses agentes. A meningite bacteriana, ela afeta diferentes fases da nossa vida e é encontrado também diferentes tipos de bactéria nessas fases. Por exemplo, no período de lactante até 3 meses, a gente tem a Streptococcus agalactiae do tipo B, a Listeria monocytogenesis e a E. coli. A partir dos 3 meses, a gente encontra todas as outras bactérias e também a gente encontra a Haemophilus influenza tipo B, a Neisseria meningitis, a Streptococcus pneuma. E na fase adulta, a gente encontra todos os outros tipos, mais bacilos gram-negativos, enterócitos, Listeria, Haemophilus influenza tipo B. Também a gente tem a meningite viral, que também é importante a gente falar que ela é mais infectada pelos enterovírus, que é de 85 a 90% dos casos são os enterovírus, que são encontrados em qualquer lugar, em superfície, nas frutas, qualquer lugar, mas o único reservatório desses vírus é o homem, é o ser humano. Então, essas duas doenças são doenças que elas são transmitidas de pessoa para pessoa. Bem legal, vocês falaram bastante sobre a bacteriana. Então, eu queria saber se a bacteriana, ela tá... Como está sendo aqui no Brasil? Está tendo aumento, diminuição de casos? Como está sendo? Nos últimos 10 anos, a gente teve uma queda, um grande percentual de queda de vacinação, muito causada pela disseminação de fake news. Numa publicação de setembro de 2022, a gente não tinha atingido o nosso percentual ideal, que seria 95%. Até o momento, em setembro, a gente tinha vacinado mais ou menos 52% da população. E em alguns estados até prorrogaram a campanha até dia 31 de outubro, porque esse percentual é o pior de 5 anos. Lembrando que o SUS ele distribui vacina de forma gratuita contra a meningite. São 5 vacinas, duas específicas contra os agentes causadores dessa doença. E as 5 vacinas distribuídas pelo SUS são a BCG, que é contra a meningite tuberculosa, a pentavalente, que é contra o agente tipo B, a meningocócica tipo C, pneumocócica tipo 10, e desde 2020 o SUS está liberando a vacina ACWY, que é contra 4 cepas da meningite bacteriana. E essa vacina pode ser aplicada em crianças de 11 e 12 anos. Em 2022 e até 2023, é uma dose reforço, uma dose emergencial para crianças de 12 a 14 anos, tá? E a melhor forma de combater a meningite é através da vacinação. Então, as fake news estão atrapalhando muito o trabalho do SUS Ai, santo Deus. A fake news está atrapalhando essa adesão da vacina, porque não tem outra forma de combater. Tem os cuidados de higiene e tudo mais, mas não tem outra forma de combater. É vacinação. Todo mundo tem que se vacinar, então todo mundo deveria ir, se não tomou as doses de reforço na infância, deveria ir até o posto mais próximo, levar a carteirinha de vacinação e ver se você pode tomar as doses que tem que tomar. É importante a gente se atentar aos sintomas, né? Como é uma coisa que está voltando, que está tendo um surto, a gente precisa ficar atento, né? E os sintomas, eles podem ser mais gerais, dor de cabeça, náusea e vômito, febre, pode ocorrer convulsões, e esses sintomas poderiam identificar qualquer outro tipo de doença. Para a gente ter certeza que é meningite, a gente tem alguns sintomas que são mais específicos, seria rigidez na nuca, dificuldade de encostar o queixo no peito,
Nos bebês seria um pouco mais diferente, porque os bebês não sabem se queixar, né? Então eles vão chorar muito, vai ter muita irritabilidade e pode ocorrer o abalamento de fontanela, que é quando o crânio do bebê ficaria um pouquinho maior, né? Devido a líquido acumulado ali na cavidade do crânio, ou um aumento da pressão arterial ali. Então é preciso a gente ter esse olhar e sempre pensar no caso e levar o médico o mais rápido possível. E estando no médico, a gente tem alguns exames que a gente pode fazer para identificar, né, Brenda? Isso. Como a meningite, ela afeta as meninges, que são um tecido que reveste o sistema nervoso central, a coleta do exame é feita desse tecido, que é o tecido cefalorraquidiano. É um sangue que é raspado das lesões na coluna e ele é mandado para o laboratório, feito uma bacterioscopia, para identificar se é uma bactéria gram positiva ou gram negativa. Depois é feita uma cultura para especificar qual é esse tipo de bactéria e um antibiograma para detectar a resistência dessa bactéria. Também é feita a aglutinação em látex para ver qual é o anticorpo necessário para combater essa bactéria. Também é feito o exame de urina e fezes para detectar a glicose, o nível de proteína no sistema, para identificar se realmente é essa doença ou não. E também existe o exame de Brudzinski ou de Kerning, né? Que a gente tem ali um reflexo motor, né? Então é pegar a cabeça, tentar encostar no peito e ver se tem algum reflexo motor da pessoa, que isso pode ser um indicativo forte de meningite, né? Legal, você falando muito sobre os sintomas, os exames, tudo. Mas queria saber como seria o tratamento sobre a meningite. Então, o tratamento varia muito entre a viral e a bacteriana. Geralmente, na viral, os médicos indicam o uso de antitérmicos e analgésicos, só para tirar os sintomas ali, e já na meningite bacteriana é preciso entrar com antibióticos. Caso ainda não tenha feito exames, é indicado entrar diretamente com antibiótico. Tentar descobrir qual que é. Isso. Porque os sintomas são muito parecidos, né? Então, Inclusive, esse é um protocolo, né, Larissa? Você falou que teve um caso uma vez. Foi na minha escola, quando eu tinha 14 anos, o menino morreu de meningite e o protocolo foi a família inteira dele, a namorada e a família da namorada tomar antibiótico, teve todo o cuidado, e a escola foi fechada e foi detetizada, tudo. Todos os alunos passaram por observação, os professores ficaram observando e tudo mais, fizeram palestra também pra gente tentar identificar, porque o sintoma, ele é muito parecido com uma infecção, né? Só que tem os sintomas principais, que é rigidez na nuca, tem, né, convulsionando e tudo mais. E o menino morreu e ele não tinha se atentado a esse sintoma, ele só tratou, falando nisso, né, também, ele só tratou como se fosse uma dorzinha normal, tomou um dipirona, no outro dia ele já tinha morrido. Então ele achou que era só uma infecção. E aí, eu lembro que os professores fizeram várias palestras, que eram, tipo, olha, vai pro médico, corre pro médico, porque se você tá sentindo, não é, quando tá dando febre muito alta, não é uma gripezinha ou qualquer outra coisa, né? E aí, as meningites, nem todos os tipos são contagiosos, né? Mas a gente sabe que a bacteriana é mais contagiosa. João, explica um pouco pra gente sobre como que é a forma de contágio, de transmissão. Então, a forma de contágio varia muito entre elas. Na meningite bacteriana e na viral, é de pessoa para pessoa, diferente da fúngica, que a pessoa tem que ter o contato. E geralmente... Contato com os esporos, né? Isso, contato com os esporos. E geralmente é mais na época de inverno que começa a se proliferar, por conta que as pessoas ficam em lugares mais aglomerados, lugares mais fechados e tudo mais. E também temos uma curiosidade que pode ser citada, que pessoas que prolongam uma vida assim usando tabaco, elas têm muito mais facilidade de contrair do que uma pessoa não tabagista. Acho interessante a gente falar também, da que a gente estava falando das formas de contágio. Uma das formas de contágio da meningite bacteriana é pelo parto, porque tem uma bactéria específica que ela coloniza a região da vagina, então a criança, quando ela nasce, ela é contaminada com a bactéria e tem a bactéria no sistema a partir dali. O pior é que é bem interessante, por causa que no máximo que a gente tem
tem 4 a 6 casos a cada 100 mil habitantes. Então são muito poucos casos para uma doença que é muito, assim, superficial não, que não é muito comum, mas... Ela vem se tornando comum, né, na verdade, né? Se agora, com essa taxa de queda de vacinação, ela tá cada vez mais comum. Sim, inclusive, Antes no ela já local tava, onde né? eu trabalho, a gente tem um caso de meningite, que é um bebê que tá com meningite. Então, Nas creches aqui em São José tem se popularizado cada vez mais o assunto sobre a meningite. Porque é uma doença que ela é mais silenciosa nas crianças, porque até apareceram sintomas de rigidez na nuca, febre, vômito, a doença já se espalhou muito. E é uma doença que causa morte. Mas até sobre sintomas da doença, por causa que pelo que eu entendi, os sintomas são muito Comuns a Comuns, outras isso. doenças. Sim. e a letalidade tipo, não passa dos 22%. Então a pessoa acaba nem olhando, achando que é uma dorzinha qualquer. Por isso que é importante, antes de descobrir, já entrar com tratamento de antibiótico, para que não aconteça algo pior para o paciente. Procurar um médico o mais rápido possível, não esperar os sintomas chegarem. O sintoma de infecção é muito específico, né? Febre muito alta e tudo mais. Não esperar chegar avançado no médico. Tá sentindo febre, tá sentindo dor, tem que ir no médico. E a melhor forma também é se vacinar. Procurem saber se vocês podem tomar vacina, procurem saber se vocês estão com a vacina em dia, se vocês tomaram essa vacina e se vocês têm parentes que são pequenos, que têm bebês ou crianças na família, procurem saber também se essas pessoas estão vacinando seus filhos, porque é a única forma de não contrair, de não aumentar os casos de meningite, né? Porque o maior índice de pessoas que morreram é que não estavam vacinadas. Exatamente. Então, Porque meningite mata, né? Então é isso, né? O que a gente falou aqui é que é muito importante a gente então se vacinar, atentar-se a sintomas e procurar um médico imediatamente. É isso. Né? Muito obrigada, Amanda.